Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Olha a nossa aula de ciência, né? Vamos lá, pega seu livro aí, na página 100, 101, né? 100, 101 e nós vamos estudar aí nosso conteúdo falando sobre misturas, tá ok? Então vamos, né? Olha só, pessoal, a maioria dos materiais que existe na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias. Ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância, né? Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasosos ou sólidos, né? Então aí nós temos aqui essa foto onde você está observando aí, nós temos aqui o ar. O ar também ele é uma mistura de quê? O ar é formado pelo gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. No ar também tem o vapor de água, entre outros gases também que existe aí misturado, né, no ar, certo? A água do mar também é uma mistura. Na água do mar nós temos a água, tem o oxigênio, tem o cloreto de sódio e outros minerais. O cloreto de sódio é o sal, né, que está dissolvido aí na água do. Olha só, a areia também é outro tipo de mistura. Temos aí a sílica, né? O quartzo e outros minerais também que formam aí a areia do mar, né? A areia em geral. Então temos aí, apresentamos para você aí alguns elementos naturais da natureza que é formado de misturas. E tem muitos outros que nós vamos observar aqui, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia. Há misturas em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda sua extensão. E isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água, ou quando preparamos uma massa de bolo, né? Então, tem substâncias que têm o mesmo aspecto, né? Então, a olho nu, quer dizer, sem o auxílio de um equipamento, de um aparelho, fica difícil para você detectar que ali tem uma mistura, né? E fica difícil para nós. Por exemplo, quando nós pegamos o açúcar, colocamos aí em água, né? Um copo de água ou sal. Então, isso vai ficar difícil porque o açúcar vai dissolver na água. Também o sal vai dissolver na água. Também, quando nós preparamos aí uma massa para fazer um bolo, tem substâncias ali que você, se você não provar, não prestar muita atenção, você não vai saber que existe uma substância que está ali dissolvida ali na massa do bolo, né? Então fica complicado. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos algumas misturas. E aqui no 1, você vai dar dois exemplos de materiais que são misturas de substâncias e que você utiliza no dia a dia. De coisas que você utiliza no dia a dia que são misturas. Então, você vai escrever aqui no 1, tá certo? Olha só, há misturas em que é possível distinguir todos ou alguns dos seus componentes. Essas misturas têm aspectos diferentes ao longo da sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem, né? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui o granito, tá vendo essa pedra? Aqui é uma rocha, o granito. Então, observe que no granito tem cores diferentes. Avermelhado, branco, outros preto, tá vendo? Cada cor dessa aqui é uma substância e elas não dissolveram com a outra, né? Então fica fácil para você distinguir, para você observar que cada cor é uma substância diferente da outra. Então elas não aconteceu aqui uma mistura homogênea. Então fica fácil, né? Então, observe que agora que nós vamos dar outro exemplo aqui, ó. Da água com o óleo.
Se você pegar a água e colocar no óleo, você vai ver que essas duas substâncias, elas não vão dissolver. Então, ela fica fácil para você observar e que elas estão separadas. Você vai observar ali naquele momento, porque elas não dissolvem uma com a outra. Então, as substâncias que são capazes de dissolver a outras substâncias são chamadas de solventes, né? A água é um grande dissolve muitas substâncias, tá certo? Então a água é um solvente, porque ela dissolve a muitas coisas, certo? E tem outras substâncias que dissolve facilmente, né? Como o açúcar, né? Você colocou açúcar na água, ela dissolve ali, mistura ali. Se você olhar no copo com água assim, você não vai perceber que ali dentro tem açúcar ou sal, certo? E essa substância que dissolve, que é consumida pela água, elas são chamadas de solutos ou solúvel. O sal é solúvel à água, o açúcar é solúvel à água, né? E muitas outras coisas que tem que a água dissolve com facilidade. Então, a água é solvente. A substância que dissolve na água é solutos, né? Ou solúvel, né? A água. Então, nós temos esse exemplo aí, que a água, aqui embaixo, no último parágrafo, está falando assim, ó, a água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, há substâncias solúveis, quer dizer, que dissolve com facilidade na água, e substâncias insolúveis, quer dizer, que não dissolve com a água, né? Tem substância que, você jogando água, ela vai dissolver, vai limpar, vai misturar com a água facilmente. Mas tem produto que você joga água que a água não vai é, dissolver, né? Não vai misturar, não vai ter uma mistura homogênea. Então, tem produto que a água limpa ou tira, né? Ou dissolve, e tem produto que tem substâncias que a água não dissolve. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Aí, aqui embaixo nas fotos tem aí o exemplo para você observar e ver aí para as substâncias que são solúveis e insolúveis embaixo, né? Então é isso aí. Aqui no 2 nós vamos fazer a leitura desse texto. Preste bem atenção para você ver que aqui está falando sobre a água. A água que sai das torneiras recebe um tratamento para tornar-se própria para beber. Uma das etapas do tratamento é adicionar cloro e flúor a ela. O cloro tem a função de matar os micro-organismos e o mineral flúor, né, auxilia na prevenção da cárie dentária. Então, se você observa que a água que chega aí na sua torneira, ela tem aí uma mistura, né, dessas duas substâncias, que é o cloro e o flúor, né? Cada um com uma função diferente. Então, na letra A está perguntando assim: a água da torneira é uma mistura? Sim ou não? Você vai falar que sim ou não e vai responder a outra pergunta: por quê? Aí, então são duas perguntas aí em uma, tá certo? Na letra B está falando assim: por que não é possível distinguir os componentes da água da torneira? Por que a gente não é capaz de observar, distinguir as substâncias, né, que foram dissolvidas aí na água? Então você vai pegar e explicar aí na letra B, tá certo? Bons estudos, né? Que aí você estuda, lê novamente o textinho para você entender. Beleza, tá ok? Então, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.